Olha, estamos de volta, o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, recebendo o professor Altair Salles Barbosa. Ele que amanhã, às 9 da manhã, no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que fica na Avenida 82, esquina com 85, lança este livro aqui, O Livro da Terra. Eula, você estava com a pergunta engatilhada, tive que chamar o intervalo. Professor, para a gente sintetizar, eu queria focar um pouco mais o agrotóxico aplicado na agricultura. Será que esse uso não estimula cada vez mais outros produtos sintéticos? E se o senhor tem algum exemplo, pode comentar melhor sobre formas sustentáveis de cultivo? Bom, que a utilização de elementos químicos na agricultura moderna, isso incentiva a busca de outros elementos, claro que isso é latente. Já existem, inclusive, alguns produtos que dizem que são sistêmicos, que não ataca todo o ambiente, só ataca aquela planta, né? Até agora, os utilizados não tiveram tanto efeito, não surtiram tanto efeito, né? Mas já existem pesquisas nesse sentido. O gênero humano é muito criativo, oxalá, quem sabe, né, um dia ele consiga algum tipo de herbicida que venha combater especificamente determinados tipos de plantas. Isso é muito complicado porque ao você usar um herbicida ou um inseticida para matar determinada praga de plantas exóticas, você também afeta os insetos nativos, que são os polinizadores naturais do cerrado. Professor, foi uma pergunta de um telespectador, o Vitor Pereira, que é do interior do estado de Campinas Sul. Ele gostaria de ouvir do senhor se uma reforma agrária estruturada seria a saída para os problemas das grandes cidades? Sim, sem dúvida. Isso já deveria ser feito há muito tempo. Qual é o nome dele? Vitor Pereira, lá Vitor de Campinas Sul. Sim, isso já deveria ser feito há muito tempo, porque o que falta é justamente uma reforma agrária baseada no planejamento. O dia que isso vier, metade dos nossos problemas, eu tenho certeza que terão solução. Antes de passar para vocês, me permita, mais um telespectador, o André Franco, ele volta com a pergunta. Olha só, ele falou que passou hoje no Jornal Nacional uma reportagem sobre global warming, desculpe o meu inglês, tá? Fiz intercâmbio na Jamaica. Está acontecendo porque o homem está lançando mais gases na atmosfera. Aí ele questiona, provoca. Quem está certo? O jornalista do Jornal Nacional ou o professor do Roda de Entrevista? Não, aí quem está mais certo é a ciência. Boa resposta. A ciência diz que a Terra lança muito mais gases de efeitos, como é que ele chama os efeitos? O André Franco, a pergunta é do André Franco. Efeitos, gases nocivos, né? Gases nocivos na atmosfera do que toda a humanidade em seu conjunto, né? Professor, o governo federal vem, principalmente nos últimos tempos, questionando dados da ciência, dados pesquisados, né? Eu queria que o senhor avaliasse isso na perspectiva de que assim, isso coloca em descrédito a ciência e isso tem implicações no conhecimento, no aprofundamento do conhecimento das questões ambientais e principalmente do cerrado? Não, Emerson, isso coloca em descrédito a própria fala do governo, porque é tão ridículo que se fala que demonstra total conhecimento, mostra que aquilo foi feito num quarto pequeno com 4 paredes. Por exemplo, recentemente eu estava ouvindo uma pessoa mostrando as áreas preservadas no Brasil e dizendo que o Brasil tem mais área preservada do que toda a Europa junto e do que incluindo o leste europeu tudo. Mas isso é falta de conhecimento, porque se você entrar numa das áreas preservadas citadas, por exemplo, Parque Nacional das Emas, você vai ver que ali a maior parte da vegetação é braquiária, de gramínea é braquiária. Os animais morrem por falta de cálcio,
porque os saleiros, né, as salinas naturais, ficaram fora do parque, falta de planejamento na hora de demarcação. Se você pega Grandes Sertões Veredas, quantos problemas fundiários existem nos nossos parques nacionais, sem contar os estaduais e os municipais? Todos eles estão abarrotados de problemas fundiários, com criação de gado, criação de animais, de uma série de animais ali dentro daquele parque, e populações humanas vivendo nesses parques, nesses ditos parques federais. Só, só completar aqui, pegar um bom... Animais de grande porte, por exemplo, gado, daqui mais algum tempo, serão trocados por outro tipo de busca de outro tipo de proteína? Sintética, por exemplo? Por aí, assim, por exemplo, devido à necessidade de consumo de água, 1 quilo de carne de gado diz que é quase 40 litros de água, nesse sentido. Você acha que... É provável, porque o homem tem tecnologia para fazer isso. É provável. Eu não descarto a possibilidade. Estendendo aquela minha pergunta, a ciência vai sair ilesa desse processo aí, professor? De ataques? Eu acho que sim, eu acho que os contra-dados, a ciência nunca é dona da verdade, né, Emerson? Então, hoje nós temos uma verdade, amanhã essa verdade pode ser uma falácia, né? E nós trabalhamos dentro dessa perspectiva. A verdade que nós temos hoje é essa, baseada nesses dados. Amanhã, quem sabe, esses dados possam mudar ou possam surgir inovações científicas aí que mudam radicalmente a nossa forma de pensar. Professor, quando governos estrangeiros, ONGs, entidades internacionais fazem ameaça, até cortam verbas para a proteção da Amazônia, criticam o aumento do desmatamento, o senhor acha que eles estão querendo mesmo ocupar a Amazônia ou é uma preocupação com o nosso planeta? Não, eu acho que eles não têm preocupação com o planeta, não. Porque a Europa não tem, a civilização ocidental, de forma geral, não tem nenhuma lição para nos dar. Aliás, eles exterminaram os nossos índios, trouxeram os negros escravos da África. Sim, mas hoje eles não mudaram? Mudaram depois que destruíram tudo e viram as consequências, sofreram com as consequências. Então, eles não têm nenhuma lição para nos dar. Então, eu acho que hoje eles estão querendo aproveitar aquilo que nós temos para dizer que nós não devemos fazer o que eles fizeram. É claro que nós não vamos fazer. Nós somos uma civilização tropical única no mundo. Isso eles nunca entenderam, né? Então, de certa forma, eles querem preservar isso porque eles querem manter as suas áreas produtivas sempre produtivas e impedir que nós possamos competir com eles. É dentro dessa perspectiva. Professor, hoje nós presenciamos recentemente, né, a jovem Greta Thunberg, tem 16 anos, fazendo discursos, né, em entidades governamentais. Você fala da menina sueca, se eu não me engano, né? Sim. Então, ela tem um protagonismo no discurso e eu gostaria de saber como o senhor vê essa juventude engajada ambientalmente. No Brasil, nós temos os coletivos jovens de meio ambiente, que são entidades voluntárias. Então, o que o senhor fala sobre esse movimento e ainda vale a pena os jovens se envolverem com a causa ambiental? Vale a pena. Eu acho que a nossa grande esperança é a educação. E a educação, principalmente, se ela for empunhada de forma bem forte pelos jovens, né, que é o futuro da humanidade. Agora, isso tem que ser embasado em conhecimentos científicos saudáveis e sólidos, porque se não for, tudo isso cai por terra, por falta de credibilidade. Olha só, mudando um pouco o foco, mas é uma curiosidade da Eliane de Castro. Ela pergunta como foi a sua infância, como o senhor se interessou, as suas graduações são Geologia e Antropologia. Como que o senhor se interessou por esses dois cursos? E como que o senhor saiu lá da Bahia de Correntina?
Não, eu vim da Bahia em função da influência do meu avô, porque lá na Bahia não tinha escola, só tinha um semi-primário lá que a gente fazia. Quando eu terminei isso, eu tive que vir para um centro maior para estudar. Então, meu avô já tinha uma sede aqui em Goiânia e, baseado nessa sede, eu me estabeleci aqui. E daqui, então, eu tive a oportunidade e a ajuda de algumas pessoas e, através dessa ajuda, eu, como sempre quis fazer antropologia geral, né, não antropologia que se ensina no Brasil, antropologia geral, que é uma espécie de história natural. Como eu sempre quis fazer isso, consegui uma oportunidade. Na primeira oportunidade que eu consegui, eu tive sorte de viver no Chile, né? Inicialmente vivi com uma família e depois eu tive a oportunidade de conviver com o professor Darcy Ribeiro. Quem que é seu guru, professor, na sua área acadêmica? Quem que é onde o senhor mais bebeu informação? Olha, a pessoa com a qual eu mais aprendi da minha vida, ainda está vivo, mora lá em Jataí, chama-se Binômino da Costa Lima. Está com 90 e poucos anos, foi um dos fundadores da universidade, do curso de geologia da UNB, foi seu primeiro patrono e é uma pessoa que quando eu estava nos Estados Unidos, lendo trabalhos dele ou conversando com ele, eu criei uma teoria que hoje é aceita no mundo todo, que é estudar as matrizes ambientais como sistemas biogeográficos. Isso eu aprendi com ele, nas viagens a campo que eu fiz com ele. Aprendi muito também com o professor Assis Absábia, com o Darcy Ribeiro. Como foi a convivência com esse grande brasileiro, Darcy Ribeiro? Foi uma convivência, assim, muito salutar. Né, do ponto de vista, porque o professor Darcy, ele é uma pessoa muito crítica, então tudo que você fala, ele critica e te questiona, e nesse criticar e te questionar, te obriga você a buscar as respostas. Né? Última pergunta para vocês? Então, vamos lá, fala, Emerson. Não, eu não tenho pergunta, não. Tá. Então, vem do nosso Aldo Lima, o telespectador que já fez a pergunta, ele quer saber, o livro pode ser vendido amanhã, vai estar sendo vendido amanhã, e qual o preço? O preço, sabe que eu não sei, mas eu acho que deve ser R$70 por aí, em torno disso. É só ele ir para lá, vai com cartão de crédito, com cheque? Isso. Tem um pessoal lá... especialista em vender, porque vai fazer um bom investimento. Eu não sou vendedor, se depender de mim eu acabo doando todos. Esse é o problema do intelectual, né? O intelectual na hora da venda ruboriza na hora de falar preço. Professor, agradecemos muito a participação do senhor, foi um prazer conversar com o senhor, acho que uma aula para todos nós aqui sobre meio ambiente e muito sucesso na venda do livro, né? Repetindo para você, telespectador, você ouvinte, o lançamento amanhã no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, a partir das 9 da manhã, o Livro da Terra. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Agradeço as presenças do Sinésio, do Emerson e da Eula. Muito obrigado, contribuíram muito com a entrevista. Voltamos na semana que vem. Uma boa noite e até lá.